Um pequenino grão de areia, olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Essa música quem cantava quando eu era moço era a Bete Carvalho. Vocês nem conhecem, né? Antes dela ser sambista, ela cantava umas músicas legais, andança, e essa era uma delas. Eu também, quando ouvia ela cantar, olhava para o céu, via as estrelas e eu ficava, a imaginação ia longe, tá? Então hoje, na quarta aula do curso preparatório do Espiritismo, nós vamos falar dos elementos gerais do universo. O universo, o próprio nome já chama atenção, né? Que coisa grandiosa, que espetáculo é isso tudo, né? Para depois, então, a gente cair no segundo assunto, que é a reforma íntima. E a Neuza já deu uma grande ajuda, tá? Reforma íntima é reforma do quê? O que é o meu íntimo? Meu íntimo, chuta, o espírito. Legal. Então, o que é o espírito, né? Nós vamos ver aí que é um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele começou lá no reino mineral, reino vegetal, reino animal, mas não era espírito ainda, era um princípio espiritual, um princípio inteligente que se individualizou. Vocês lembram do Moisés, o sexto dia, a nossa imagem e semelhança? Depois eu vou pôr o Haroldo falando disso para vocês também. Então, a mão de Deus, obra-prima da criação no sexto dia, o Espírito. Então aquele princípio inteligente, com toda aquela vivência de séculos, de milênios e milênios, individualiza e se torna um Espírito. Vocês lembram que ela falou ali do orgulho, vaidade, ambição, tudo isso que nós sabemos que de uma forma ou de outra, numa quantidade maior ou menor, todos nós temos. Quando nós nos individualizamos, nós não tínhamos. Nós éramos simples e ignorantes. Nós tínhamos todos os sentidos que os animais têm, bem aprimorado, inteligência que os animais têm, bem aprimorada, nos tornamos indivíduos e começamos a adquirir conhecimento. E aí deu no que deu, tá? Então hoje a gente precisa fazer uma reforma íntima. Mas isso vai ser o final da palestra. Vamos continuar então. Cadê o Bregacinho? Gente muito mais inteligente que eu olhou para o céu e imaginou. E a gente chama essas pessoas de filósofos. Então nós tivemos o Tales de Mileto, por exemplo, aquele primeiro carinho lá de cima. Ele imaginou que tudo veio da água. Ele não está muito errado não, tá? Se a gente for analisar, a química mineral passou a ser química orgânica no fundo dos oceanos, no lodo dos lagos, no lodo dos oceanos, e da química orgânica vieram os seres unicelulares e de lá que nós viemos, tá? Então foi tendo toda uma evolução até ter o vegetal, o animal, elemental, individualizou, agora somos nós, tá? Nós somos espíritos individualizados. Aí vem o outro lá, o Heráclito de Éfeso, também um grande filósofo. Esse já disse que veio tudo do fogo. Também não está errado. Hoje em dia, os geólogos mostram para a gente que o nosso planeta é uma pequena crosta, muito fininha mesmo, que envolve uma matéria ígnea enorme. Então, a maior parte do nosso planeta é uma bola de fogo, tá? E a gente vê isso nos vulcões. Há uma rachadura, aquela lava vem, aquela matéria ígnea vem para fora, a lava solidifica, dá origem a novas terras férteis. É assim mesmo, ele não estava muito errado não. E aí vem o Demócrito de Abdera. Esse daí já pensou no átomo. Só que ele não tinha o conhecimento que nós temos. Então ele disse que se a gente pegar alguma coisa e for dividindo, a gente chega no átomo, e que o átomo é indivisível. Hoje nós sabemos que não. Num reator de fissão nuclear, por exemplo, você pega um átomo de urânio enriquecido, bombardeia ele com nêutron em alta velocidade, você quebra ele em 2 átomos de... Como que é o... sei lá,
É o que faz a bomba atômica, tá? Eu esqueci o nome dele agora. Mas aí já não é mais urânio. Você quebrou e deu outro material lá. Oi? Pode interromper, tá? A palestra foi a primeira, aqui é bate-papo, tá? Enquanto vai chamando, a gente vai se distraindo aqui, tá? Fiquem à vontade para me interromper, perguntar, falar que não concorda, tranquilo, tá? Bom, isso tudo então foi lá atrás. Aí vem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma revelação. E diz que nós não compreendemos o início das coisas. Então, para chegar naquele reforma íntima lá, para saber o que é íntimo, eu tenho que saber o que eu sou, onde que eu estou, para onde que eu vou, para saber o que é esse íntimo aí, tá? É o que nós vamos tentar fazer. Então, ele diz que eu não tenho condições ainda de entender isso daí, que eu preciso desenvolver outras faculdades, ainda desconhecidas como a condição moral. Os sentidos, da mesma forma, não permitem ao homem senão conhecimento do mundo material e da realidade que está inserido. Então vamos lá, eu tenho que desenvolver um sexto sentido, porque os 5 sentidos que eu domino não me dão condições de entender esse algo mais que o Livro dos Espíritos vem dizer para a gente que existe, tá? Outros homens mais desenvolvidos que a gente, médiuns formidáveis como o Chico Xavier, por exemplo, eles têm esse sexto sentido bem mais desenvolvido. Mas não foi um presente, não. Como disse a nossa amiga na palestra, é uma coisa que ele veio adquirindo nas várias encarnações dele. Então o espírito de elite reencarna nesse nosso mundinho de gente vira-lata como nós, e esse cara muito preparado vem com uma mediunidade, um sexto sentido muito desenvolvido, que fica fácil dele ver esse mundo espiritual e entender essas coisas que para a gente é difícil. A gente consegue entender, a gente faz teorias, a gente faz equações, cálculos, mas daquilo que os nossos 5 sentidos percebem. Os nossos instrumentos medem aquilo que a gente consegue palpar. Mas tem muito mais coisa que o Livro dos Espíritos vem dizer que nós não temos condições de entender ainda, tá? A inteligência limitada ainda só nos permite acessar uma ínfima parcela do conhecimento de tudo que existe. Lá em cima também ele falou em condição moral. Se vem um médium com uma capacidade, no sexto sentido, formidável de entender coisas que nós não entendemos, e com uma moralidade fraca, o que ele vai fazer? Vai bolar um jeito de dominar a massa, ser o mandante, eu que vou ser, eu que vou falar, eu que vou dar as cartas. Então a condição moral tem que caminhar junto, tá? Desenvolver um sexto sentido e uma condição moral para ter condições de entender isso que nós vamos falar aí do íntimo, tá? Quando o progresso em todos os sentidos for dominado por completo, teremos chegado à perfeição. Então não vai vir de graça. Dia 20 de julho de 1919, 50 anos depois, data limite, vai haver uma transição milagrosa, tudo vai mudar. Não é assim, gente. É lento, é gradual, é passo a passo e depende do nosso esforço. Ninguém vai vir e dar de graça. Olha, Edna, está aqui tua transição. Se agora é um espírito puro. Não vai ser assim. Eu vou ter que conquistar isso. Eu vou ter que adquirir sabedoria, eu vou ter que adquirir moralidade e com muito esforço, eu passo a passo vou me preparando para vir a conhecer muita coisa que a gente não conhece, tá? Isso daí da perfeição está na pergunta 898 do Livro dos Espíritos. E aquilo lá está na pergunta 17 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, disseram até que tem gente de primeira vez, é um livro onde Kardec foi nas reuniões da mesinha lá, e os Espíritos falaram
com vários médiums, não era ele só que recebia, tá? Essas médiums eram meninas, adolescentes, e elas iam pondo nos cadernos as perguntas que eram feitas, as respostas, e um editor francês que conhecia o professor Rivail, deu para ele 50 cadernos, com perguntas e respostas, para ele formar um livro. Então daí surgiu o Livro dos Espíritos. Ele condensou, enxugou, fez novas perguntas, ajeitou e lançou o Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, tá? Então ali, nas edições, na primeira edição saiu com 500 perguntas só, mas nas edições que nós temos até hoje, são 1019 perguntas que foram feitas e que os espíritos, comandado por um cobrão lá da espiritualidade, chamado Espírito de Verdade, foi respondendo, tá? Ele também não deu de bandeja, não. Teve coisa que ele falou assim, vocês não têm condições de entender isso daí, não. E não responde, tá? Como ele fez ali na pergunta 17, em vários pontos tem disso também, tá? Vocês vão ter que adquirir conhecimento, sabedoria, vocês vão ter que vivenciar muita coisa ainda para chegar lá, tá? Depurando-se pelo amor e pelo saber, penetramos por nós mesmos nos mistérios da natureza. Mas Deus permite a revelação do que não conseguimos compreender, auxiliando no progresso lento e gradual. Elementos sentimentais e intelectuais vão se fundindo para formar o amor e sabedoria. Grande revelação foi Moisés que trouxe. Dizem que é a palavra de Deus. Não sei. Eu gosto de analisar que Moisés era um cara que tinha muito conhecimento. Foi criado nos palácios junto com os faraós, com os sacerdotes egípcios. Tinha um conhecimento formidável. A descendência dele era do povo hebreu. Ele arrumou uma confusão lá e teve que fugir, porque matou um egípcio importante lá e teve que fugir. Quando ele fugiu, ele constituiu uma família lá e aprimorou a mediunidade dele. Com essa mediunidade aprimorada, um espírito de elevado categoria na hierarquia espiritual falou para ele, volta lá que você tem que libertar o povo hebreu, nós estamos junto com você, tá? Então esse povo que ele foi lá e libertou, ficou 40 anos andando com ele no deserto, porque era um povo briguento, encrenqueiro, ignorante. Eles não tinham o conhecimento que Moisés tinha, eles eram escravos dos egípcios. Então Moisés teve que ir conversando com esse povo, teve que ir inventando histórias, teve que ir. E no meio daquilo que veio por inspiração da autoespiritualidade, ele teve que pôr coisa do Moisés de legislador, tá? Então tem coisa lá, a mulher traiu, mata a pedrada. Tem, pô. Mas isso não é de Deus. Isso é do Moisés de legislador. E por aí vai. O assunto é polêmico, mas foi uma grande revelação, tá? Então, como eu disse no sexto dia, Deus criou, no sexto dia criou e viu que era muito bom. Vocês vão ver o Haroldo falando isso com muita propriedade. Então vocês vão compreender mais ou menos como era Deus, ou Deus é único, não é único. Por que ele falou no plural? Nós o criamos à nossa imagem, nossa semelhança. Vamos deixar isso para o Haroldo. Outro grande revelador, sem dúvida nenhuma, foi Jesus. E teve vários outros profetas, gente de estofo que trouxe revelações para a gente. Esse pessoal que eu vou falar aqui, por exemplo, da parte mais física, mais palpável, mais sensível aos nossos 5 sentidos, tem um deles aí que, Mendelssohn, não sei, que inventou a tabela periódica. Mas aquilo incomodava muito ele pensava como ele ia arranjar os elementos da química. E numa noite ele acordou e pegou um papel e desenhou a tabela periódica. A primeira tabela periódica tinha 50 elementos só. Aí os outros elementos que foram sendo descobertos na natureza tinha até um 92 do urânio. Encaixou direitinho naquela tabela que ele tinha bolado. Era uma coisa que cabia até o que não se conhecia ainda. Então você vê que uma profecia, tá? Uma coisa que, uma revelação. A espiritualidade falou, está na hora.
Vamos pegar esse Mendeleus aí e pôr uma tabela periódica na cabeça dele, tá? E ele acordou com a tabela pronta. E funciona até hoje, é a que nós usamos, tá? Bom, falei das revelações então. A partir do século XVII, as grandes descobertas de Newton. Newton é o cara que até hoje os engenheiros seguem, tá? Diz a lenda que ele sentou embaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, ele começou a pensar, por que essa maçã caiu na minha cabeça e não subiu? Por que ela não foi para o lado de lá? E de tanto pensar, ele fez as leis de Newton, que hoje os engenheiros, os cálculos de viaduto, de prédio, ainda seguem o que Newton pensou, tá? Lavoisier já é mais a parte de química. Esse daí teve uma frase formidável. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. E Deus? Onde é que entra Deus nisso, se nada se cria? Nós, com todo o nosso conhecimento, nós achamos que tudo veio do Big Bang. Só que tudo que veio do Big Bang já existia naquele ponto, que explodiu. Então, não foi criado. Aquilo existia, explodiu e uma quantidade enorme de energia foi liberada e todas as leis de Deus que são eternas sempre existiram, lei de gravidade, lei de atração molecular, tudo isso já existia. Continuou agindo nessa energia, essa energia foi se condensando e foi formando a poeira cósmica, e a poeira cósmica foi formando as estrelas, os planetas, e deu no que deu nesses 14 bilhões de anos do Big Bang até hoje. Onde vai dar isso tudo? Não sei, o universo está se expandindo ainda, tá? E Kant já era um astrólogo. Esse daí já começou a descobrir que antigamente se achava que o céu era uma cúpula e aquelas luzinhas lá eram postos para alegrar o homem. De noite o homem não tinha o que fazer, ele ficava olhando aquelas luzinhas na cúpula lá. Não se imaginava a grandeza da coisa, tá? Então esse Kant aí já é um cara que começou a pensar no cosmo, na grandiosidade que tem. Esses são os pioneiros, tá? E esses caras são respeitados até hoje, sim. Explicavam, pouco ainda, naquela época, pouco ainda. Hoje em dia, você liga a Discovery, você tem conhecimento formidável, tá? Os caras mandaram satélite lá fora, fotografou, e os caras têm informações que a gente nem imaginava na época do Kant, do Lavoisier, do Newton, tá? Século XIX, então, o nosso Hippolyte Léon Denis Arrivai trouxe o Espiritismo no seu tríplice aspecto, porque o Espiritismo não é religião, tá, gente? O Espiritismo é uma ciência de observação. Ele foi lá observar aquelas cadeirinhas, aquelas mesinhas, cestinha que balançava, respondia. Ele foi observar cientificamente, tá? Ele não foi acreditando, é uma religião, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. Ele foi com o pé atrás. Primeira vez que convidaram, ele tirou o sarro, falou, eu jamais vou acreditar que uma mesa responde. Pô. Mas como era gente séria que estava convidando, ele foi. Quem puder, passou recentemente no cinema um filme que conta a vida, esse começo do professor Hippolyte, que depois, quando ele escreveu, ele já tinha o nome na praça, ele já tinha muitos livros editados com o nome dele, Hippolyte Léon Denis Arrivai. Então, quando ele lançou o Espiritismo, ele também, na primeira introdução do Livro dos Espíritos, ele falou para coisas novas, nomes novos. Então, a palavra Espiritismo até então não existia. Ele que inventou essa palavra porque era coisa nova. Para designar coisa nova, o que existia era a palavra Espiritismo. Então, ele inventou uma palavra para designar aquilo que ele estava trazendo. Outras pessoas se apoderaram hoje da palavra Espiritismo. Mas Espiritismo é Allan Kardec, tá? Aquilo que não for Allan Kardec é espiritualismo. Me perdi um pouco, vamos lá. Então esse professor aí, tríplice aspecto, é uma ciência, filosofia, lógico, ele está lidando com isso. Quem que eu sou, da onde que eu vim, para onde que eu vou, é filosofia pura isso daí, espiritismo, tá? E tem um aspecto religioso, porque esse pessoal que estudou e trouxe isso tudo, mostrou para a gente que
o grande revelador, o que continua valendo até hoje, é o de Moisés, que está muito distorcido, mas é o de Jesus. O de Jesus está distorcido, mas no entanto, porque Jesus também usou parábolas, e Jesus foi muito inteligente. Então, quando os caras não entendiam o sentido mais profundo daquela parábola, o cara transmitia a historinha. E a historinha tinha um fundo de moralidade que só agora a gente consegue compreender. Então, o Espiritismo, ele se liga em Jesus, tá? Jesus é o cara. E o Jesus está onde? Jesus está no Evangelho. Então, a mesma Bíblia do Moisés a gente segue com estudo, com aprimoramento. Por que ele escreveu isso? Para quem que ele estava escrevendo isso? Como era a situação quando ele escreveu isso? Mesma coisa com Jesus. Agora, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos escolheram alguns trechos do Evangelho. Porque o Evangelho são grandes, tem os 4 evangelistas, tem a parte de Atos dos Apóstolos, tem a parte de cartas de Paulo, tem muita coisa no Evangelho. Eles pegaram trechos. Esses trechos que eles pegaram é o trecho mais importante moralmente falando, tá? Inquestionável, trechos que são inquestionáveis. E além de pegar esses trechos da Bíblia, ele pôs o trecho da Bíblia com a explicação dos Espíritos sobre aquele trecho, tá? Quem não tem esse livro, por favor, gente, é o livro mais importante para quem quer conhecer o Espiritismo, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem de todos os preços, de todos os tipos, começa com R$6 e vai até 25, 30. Sempre é o livro mais barato de cada editora, tá? Por quê? Porque esses 5 livros de Kardec é a terceira revelação de Deus para a humanidade, tá? Eu acredito nisso, os editores acreditam nisso, é a base do Espiritismo. Eu estou fugindo do assunto ou não? Infinito, formado por matéria, espírito e acima de ambos Deus. Então isso daqui é muito importante. Os espíritos vieram trazer para a gente que o universo é infinito, constituído de matéria que nós conseguimos perceber com os nossos 5 sentidos. E espírito? Espírito é alguma coisa que a gente não consegue perceber. Para perceber o espírito, eu precisaria desenvolver um 6º sentido, eu precisaria ter uma moralidade suficiente para conseguir perceber a parte espiritual. Se alguém já leu o livro Nosso Lar, então vocês vão ver que tem a matéria nossa, por exemplo, a água. No livro Nosso Lar, tem rio. Nosso lar é atendido por um rio. Se tem rio, no plano espiritual chove na montanha. É chovendo na montanha que a água desce e forma um rio. Se essa água chega, ela vai para um oceano. Então tem tudo isso no plano espiritual. Mas eles falam que nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. Como é que essa água não caiu até hoje em cima do Rio de Janeiro? Como é que o homem que estuda tanto sai fora da atmosfera, vai fotografar a Lua, Marte, não sei aonde, não fotografou nenhuma casinha lá do nosso lar até hoje? Porque é uma outra matéria. Então tem a matéria que nós percebemos com os nossos sentidos, e tem uma matéria que só é percebida com o 6º sentido. Então o homem manda espaçonave para filmar Vênus, Júpiter, Marte, sinto muito, não vai pegar nada, pô. Essas máquinas que eles mandam para lá só pegam as coisas que nós conseguimos pegar com nossos 5 sentidos. O 6º sentido, essas máquinas que o homem tem, não pegam, pô. Se pegasse, pegava o nosso lar, em cima do Rio de Janeiro, vai lá, pô. Dizem que aqui em cima da casa tem um hospital, nossa casa é ligada a eles. Eu nunca vi, eu não tenho o 6º sentido desenvolvido. Quem tem, consegue ver coisas maravilhosas, tá? Vamos lá então, continuando. E acima de tudo, Deus, lógico. Tem um cara que, pensando, tudo existe, tá? Vocês vão ver depois o Haroldo falando sobre isso, ele fala muito melhor que eu. A inteligência suprema, causa primária de tudo.
Lógico, se houvesse algo mais inteligente que Deus, esse algo seria Deus. Se antes de Deus existir houvesse alguma coisa, essa coisa que existia antes de Deus é que era Deus. Então nada pode ser a causa antes de Deus, e nada pode ser mais inteligente que Deus, formando uma trindade universal. Matéria, Espírito e Deus, trindade universal. Não de pessoas, mas de substâncias distintas e autônomas. Então eu consigo entender a matéria, a mesa, o copinho, vocês, não consigo entender o Espírito, e Deus, então, sinto muito, mas eu pus no arquivo morto. Tem que ter, tem que ser como diz, mas eu não tenho condições de entender, porque é uma coisa tão grandiosa, que conseguiu pensar isso tudo com toda essa harmonia, com toda essa... Deve ser uma coisa fabulosa, né? O velhinho barbudo em cima do trono, com certeza não é, né? É alguma coisa muito superior, muito inatingível para minha condição atual, tá? Então eu vou com calma, acredito, boto maior fé, estou com ele, sou fiel, quer dizer que ele pode contar comigo. O que eu souber que é a vontade de Deus, eu vou fazer o maior esforço de fazer. Porque eu boto maior fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Mas compreender o que é Deus eu não consigo, não. Trindade universal. Então a matéria visível, papel sensível, tranquilo, né? Na antiguidade achava que tudo era constituído de água, terra, fogo e ar. E tinha o quinto elemento, que era o espiritual, tá? Isso daí passou até filme, né? Do quinto elemento, né? Era um ser espiritual. Bom, tabela periódica, elementos simples que são mais que modificações de uma substância primitiva. Isso é importante. No Espiritismo chama de fluido cósmico universal. Quando eu falei que houve o Big Bang, houve uma explosão que liberou muita energia. A ciência moderna fala em energia. Se vocês fizerem qualquer estudo de física quântica, ele vai te provar que na matéria existe muita energia condensada, tá? O Einstein até deu uma fórmula para isso. O Einstein foi um dos pioneiros dessa parte de física quântica, tá? Que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, vezes 1 grama, vai dar uma quantidade enorme de energia, porque a velocidade da luz é muito grande. Então, numa grama de qualquer matéria, tem muita energia, tá? E hoje em dia, com esses aceleradores nucleares, que os caras bombardeiam os átomos aí e liberam uma energia fantástica, eles falam até em antimatéria. Eu sinto muito, não vou falar disso para vocês, porque eu também não entendo, tá? O que é isso? É uma energia que é liberada quando eles aceleram um nêutron e bombardeiam um átomo, tá? Eles têm máquina para medir, porque a vida é muito curta, tá? Matéria, antimatéria, se funde de novo, é muito instável isso daí, mas a coisa é muito complexa, tá? Essa substância primitiva que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal, tudo é constituído disso, tá? Quando eu falei de tabela periódica, nós temos o elemento mais comum, o hidrogênio. É um elétron, um próton. O urânio já é um dos mais complexos que tem na natureza, 92 elétrons, 92 prótons. E por aí vai. Só que o menorzinho que nós conhecemos, o hidrogênio, ele pode ser dividido em muita coisa, em muita energia, em muito fluido cósmico universal, que está muito condensado para formar um átomozinho de hidrogênio, tá? Tem muita energia ali. Elementos gerais do universo. A matéria existe em estados etéreos e sutis, que desconhecemos e que não produz nenhuma impressão em nosso sentido. É o fluido cósmico universal. Imponderável, inabordável pelos nossos instrumentos, é a matéria quintessenciada do mundo espiritual. Então tem alguma coisa aí que hoje a ciência chama de matéria escura. Eles não sabem o que é, eles sabem que está lá e que tem uma grande influência
Mas não dá ainda, é imponderável, é inabordável, a gente não tem condições de entender ainda, tá? O átomo encontra-se na natureza eterizado ou condensado. Lembra que eu falei que tem água no nosso lar? E a gente não consegue ver aquela água de lá, porque ela está numa forma eterizada. Mas é a mesma água que tem aqui. É o mesmo átomo de hidrogênio combinado com o átomo de oxigênio, formando uma molécula de água, mas que está numa forma quintessenciada. Nós aqui, no nosso sentido, não conseguimos perceber. Em forma de corpo, química orgânica, os minerais e o ar formam a química inorgânica. Livro dos Espíritos de novo, na pergunta 23. O princípio inteligente do universo é o Espírito. Então foi perguntado, o que é o Espírito? Os Espíritos responderam, Espírito é o princípio inteligente da natureza. Somos nós, tá? Então a gente se individualizou porque a gente tinha inteligência suficiente para ser indivíduo. Princípio inteligente do universo. Vossa alma é um espírito que pensa. Mas você fala assim, mas o animal parece que pensa. Pensa mesmo. Mas só que de vez em quando você olha o teu cachorro lá, ele está quietinho, parado. O pensamento dele não é contínuo como o nosso. A gente não para de pensar. Às vezes a gente pensa até o que não quer. O pensamento da gente parece um macaco louco. Vai para cá, vem para lá, vem aqui, vou ir lá de novo. O pensamento da gente é uma coisa que a gente não fala, vou parar de pensar. Não consegue. O pessoal que treina meditação, eles tentam muito isso. Amansar esse macaco louco do pensamento para direcionar para uma coisa mais objetiva, de meditação e tudo mais. É muito difícil, porque a gente não para de pensar, tá? É o que ele está falando aí. Alma é um espírito que pensa, simples e ignorante no início. Lembra que eu falei, a gente não tinha orgulho, não tinha vaidade, não tinha ambição. Com potencialidade, destinado à perfeição. Todos nós vamos ser espíritos perfeitos, tá? Passo a passo, não vai ser de repente, não vai ser por milagre. Vamos ter o conhecimento de todas as coisas quando formos espíritos perfeitos. A reencarnação permite ir de um extremo ao outro em cada existência. Um passo no sentido do progresso. Consciência, razão, vontade, inteligência e livre-arbítrio. Então não vai ser nada adquirido por bondade do Pai. Eu orei tanto e tenho certeza que Deus vai me dar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vai sim, meu filho. Segue em frente que eu estou atrás de você. Te dou o maior apoio. Mas Ele não vai fazer por você. Você vai ter que ir atrás. O progresso vai vir com a consciência, com a razão, com a vontade, com a inteligência e o teu livre-arbítrio. Ninguém vai te obrigar a nada, tá? Você escolhe o caminho que você quiser, mas você vai ser espírito perfeito. Você foi criado para isso. Uns vão demorar muito, porque vão fazer zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Outros pegam uma reta e vão mais rápido. É livre-arbítrio. Ele faz umas perguntinhas, então, para a gente mesmo pensar, o que é o universo? Aí ele está falando galáxias e um monte de coisa que a gente nem conhece, tá? Quais são os estados da matéria? Então, ele está falando aí das suas características, que é palpável, que a gente mede com os nossos sentidos, e a imponderável, que é a matéria do plano espiritual. O que é o espírito? Ser inteligente da criação. Vamos lá então para a reforma íntima. Já dá para saber o que é o íntimo? O íntimo é aquele ser primevo que tinha uma inteligência e que foi adquirindo conhecimento. Aí no segundo capítulo da Bíblia tem uma segunda criação. Na primeira criação, imagem e semelhança dos espíritos do lado de cima. Na segunda criação, tomou do pó da terra, fez um corpo e vai encarnar, vai ter que trabalhar, vai sentir dor. Foi a segunda criação. Então é isso daí, tá? Esse ser primeiro tem um ser segundo que somos nós, várias encarnações. E são três também, tá? Espírito é o ser que não está ligado a nada. O espírito.
O corpo espiritual é o espírito revestido de um corpo para atuar aqui nesse planeta, nessa atmosfera nossa. Ele tem que ter um corpo espiritual com matéria do nosso planeta. E o terceiro somos nós, o corpo de carne da segunda criação do capítulo 2 da Gênesis. Então, nós somos trino. A hora que a gente morrer, a gente continua. E uma hora esse corpo espiritual não vai servir mais. E esse espírito, que é o ser, o inteligente, que teve muitas vidas, ele vai para outro lugar. Há muitas moradas na casa do Pai, de acordo com o seu progresso. Então é esse que precisa de reforma. É esse que, quando adquiriu conhecimento, adquiriu orgulho, vaidade, ambição, um monte de coisa. Como que ele vai sair disso? Como que ele vai se tornar espírito puro? Pela segunda criação, tomando corpo de carne, outro corpo de carne, aquilo que a Neuza falou, eu vou sentir na carne aquilo que eu fiz os outros sofrer para mim ver que o gosto do limão é azedo, entendeu? Eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim, é o princípio da caridade, e aí eu vou me desenvolvendo e eu vou me aprimorando até me tornar espírito puro. Tá bom, gente?